Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo extra e no vídeo de hoje nós faremos o Tesouro Sagrado do Ban de Nanatsu no Taizai. E para escolher o tema do vídeo de hoje eu fui até os comentários do último vídeo e o tema selecionado foi o pedido do João Pedro. Então já sabe, né? Deixa sempre aqui nos comentários o seu tema ou os seus temas preferidos que uma hora pode rolar aqui no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim no box de comentários e se liga aí no passo a passo. Pessoal, para esse DIY eu vou precisar de cano de PVC e esse aqui tem 3 centímetros. A gente vai precisar cortar esse cano em 4 pedaços de 35 centímetros. Esse aqui só tem 32 centímetros, mas é só para servir de demonstrativo, porque os meus já estão prontos ali, já estão secos e eu já vou mostrar para vocês. E eu também vou precisar desse tipo de corrente de plástico que vende em loja de material de construção. Nessa aqui, o metro eu paguei R$10 e no cano, o metro eu paguei R$8,50. Para a parte do cano, como eu disse, a gente vai precisar de 4 partes de 35 centímetros e para a parte da corrente a gente vai precisar de 3 pedaços com 7 elos de corrente. E pessoal, eu recomendo que compre os dois na mesma loja de materiais de construção, porque você pode medir, ó, a corrente, o elo, ele precisa entrar aqui dentro da parte do cano. Se não couber direitinho, é só lixar as laterais aqui do elo para facilitar o encaixe. Para o nosso tesouro sagrado, a gente vai precisar fazer basicamente esses dois tipos de finalização aqui no cano, e eu vou mostrar para vocês como fazer cada um deles agora. A gente vai começar por essa parte aqui do encaixe da corrente. Você vai precisar destacar um dos elos da corrente, é só cortar com uma faquinha, é plástico, corta fácil. Você vai encaixar no cano mais ou menos até a metade e vai colocar 1 ou 2 gotinhas de cola instantânea só para fixar. E agora com a cola quente eu vou colocar só nos cantinhos para aumentar a resistência. Depois que essa primeira camada de cola quente secou, eu estou pegando aqui pedacinhos de papel laminado e vou preencher o buraco aqui. Não é para colocar papel laminado até a boca, tá pessoal? A gente ainda vai jogar cola quente aqui dentro. Esse papel é só para evitar que a cola quente se espalhe por todo o cano. E depois que eu finalizei essa caminha de papel laminado, é só continuar preenchendo com cola quente e a gente vai preencher quase até o final, tá? E agora, pessoal, que a cola quente já esfriou, a gente vai usar massa epóxi para preencher e fazer todo o acabamento aqui. Precisa ser massa epóxi, tá, galera? Não dá para substituir por biscuit essa etapa aqui, porque o biscuit ele vai encolher e vai descolar daqui. Pode dar a volta nessa parte aqui do elo, tá? Não tem problema se o acabamento ficar grosseiro, que depois que secar a gente vai lixar para retirar o excesso. Pronto, pessoal, essa parte de baixo aqui, basicamente isso. Depois que secar, como eu disse para vocês, é só dar uma lixada para retirar o excesso, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa parte aqui do espinho. Você pode fazer esse espinho completamente com massa epóxi, mas como ela é um pouquinho cara, eu recomendo que você faça um espinho de cola quente para depois revestir com massa epóxi. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso aí. Eu desenhei aqui uma meia-lua no papel, vou cortar, a gente precisa de um molde. A partir dessa meia-lua aqui eu vou fazer um cone. E eu vou juntar aqui com fita crepe. Pode colocar mais alguns pedaços de fita crepe para fortalecer. Eu vou precisar agora de uma base cilíndrica. Eu estou usando aqui um rolinho de papel. Coloco o nosso cone aqui dentro. E agora a gente vai preencher ele com cola quente. Não tem necessidade de eu encher até a boca de cola quente, que vai ser um desperdício. Só é fundamental que a parte ali do final seja compatível com essa parte aqui, para encaixar aqui. Não vai encaixar perfeitamente, mas que dê pra gente conseguir colar aqui em cima. E aqui, pessoal, depois de seco, ó, é só rasgar o papel. O meu tá um pouco molhado porque eu molhei para acelerar o processo de endurecimento aqui da cola quente. Com o estilete aqui eu vou tirar as rebarbas. E agora sim, pessoal, eu tô aqui com o meu espinho de cola quente. E utilizando um pouquinho de cola instantânea eu vou fixar aqui no cano. E depois que estiver bem firme, é só revestir toda essa parte aqui com um pouco de massa epóxi. Pessoal, não precisa ficar certinho não, porque a gente vai lixar, só tenta não deixar nenhuma rachadura, beleza? Pode usar água para alisar um pouquinho, para facilitar todo o processo. E depois de feito isso é só deixar secar. Vai demorar mais ou menos umas 4 horas para secar e depois de seco é só lixar. O objetivo é fundir a parte da massa epóxi com o cano. E agora, pessoal, nessa próxima etapa eu vou revestir essa parte do cano com EVA. E eu vou utilizar EVA de 2 mm, estou usando aqui na cor preta. E se você estiver utilizando um cano na mesma espessura do meu,
11 centímetros serão suficientes. E lembrando, galera, que o tesouro sagrado do Ban, o Core Shells, ele é um mistério, ele ainda não apareceu no anime. E para fazer esse DIY aqui para vocês, eu utilizei uma única imagem de referência, eu vou deixar a imagem para vocês aí. Então é através dela que eu me baseei para fazer os desenhos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou utilizar uma caneta branca aqui porque o EVA é preto, mas é só para que vocês consigam visualizar. Aí você pode usar a cor que você quiser. São basicamente tiras de 2 ou 3 linhas intercaladas. De vez em quando vai rolar uma diagonal também. E como eu disse para vocês, são 2 ou 3 linhas em sentidos diferentes, né? Se entrelaçando umas sobre as outras. E agora é só fazer esse padrão de desenho em toda essa parte do EVA. E depois a gente vai vir com uma grafite bem grossa, um lápis com a ponta bem grossa. E fazer todo um baixo relevo aqui. E já acelerei o processo para mostrar para vocês, ó. E aqui, pessoal, a camada de tinta PVA preta que eu passei já secou. E agora a gente vai para a pintura de fato. Referente à cor do Core Shells, galera, a gente tem um certo dilema, que como eu disse para vocês, esse aqui é o único tesouro sagrado que ainda não foi revelado. Então a única imagem que a gente tem, imagem oficial, ele é meio alaranjado. Mas como eu reparei, a cor dele é bem parecida com a cor do martelo da Diane, e o martelo da Diane é cobre, eu resolvi pintar de cobre. Então eu vou pegar aqui o pincel não muito carregado de tinta, para a gente não preencher o baixo relevo com tinta, para ele continuar preto. E aqui, pessoal, já terminei a pintura. Lembrando de não preencher muito o pincel para a gente não encher de tinta ali a parte do baixo relevo. E agora aqui para essa próxima etapa eu vou pegar um pedaço de EVA de 11 centímetros. Ele precisa ter a largura suficiente para dar a volta aqui. Então eu vou pegar partindo ali de mais ou menos 3 centímetros. E agora eu vou fazer esse mesmo padrão nessa parte preta, mas eu também vou pintar com preto, é só para ficar o relevo mesmo. E aqui, pessoal, passei a camada de tinta PVA, tá vendo? Ó, o relevo tá aqui, é para ficar bem sutil. E agora, para dar um leve brilho aqui, eu vou fazer um dry brush com uma tinta acrílica preta. E essa etapa aqui ela é opcional, é só para ressaltar um pouquinho mais as marcações. E essa parte aqui está finalizada, agora é só repetir o processo e fazer uma exatamente igual a essa aqui. E como são 4, as outras duas seguem esse padrão aqui um pouco mais simples. Ele não tem a ponta, os dois lados tem a parte do elo. Também não tem a faixa preta. E agora eu vou montar aqui o Core Shells. E para fazer a junção dos 4 bastões eu vou utilizar as correntes que eu mostrei para vocês no início. Eu estou aqui com 3 pedaços, cada um com 5 elos. E na versão original, pessoal, essa corrente aqui ela é prateada, então se você conseguir encontrar essa corrente de plástico prateada, show de bola. Mas pintar isso aqui eu realmente não recomendo, porque o atrito entre o elo da corrente vai fazer a tinta descascar e o resultado final vai ficar zoado. Os bastões pontiagudos eles ficam na extremidade e os sem ponta ficam no meio. E aqui está, pessoal, finalizado o Core Shells e o tesouro sagrado do Ban.